Hey student! Agora que eu sei que você já está craque em falar sobre hobbies e feelings, nós vamos ver um pouco mais de vocabulário. Na verdade não, na verdade nós vamos agregar muito em vocabulário nessa aula de hoje. Chegou um momento no curso então que eu adoro. Falar sobre personality. Pois é, você já sabe se apresentar, já sabe falar sobre seus hobbies, já sabe falar sobre os seus feelings, né? E agora chegou o momento de aprender a falar sobre si mesmo, talk about yourself, e sobre os outros de uma forma mais aprofundada. Você sabe exatamente qual é a sua personalidade? Tem um jeito de descobrir, mas eu já vou te contar. Primeiro, deixa eu te falar dessa minha amiga, a Evelyn. Esses dias atrás ela me chamou para falar, a respeito de um teste, Normalmente os nossos papos são relembrar o tempo de colégio, falar sobre music, or books, or nerd stuff, coisas nerds, basicamente. Só que aí nesse dia ela disse assim, faz esse teste, it's great, é ótimo. Então eu fiz o teste e realmente ela tinha razão, gente. It's great. Eu até vou deixar o link aqui para você poder fazer o teste e descobrir um pouquinho mais sobre você mesmo. So, I did the test with a lot of questions. Fiz o teste and surprise! Eu sou exatamente isso que tava lá. Really, that's right. Tudo que tava lá, I am exactly. Então, o meu resultado foi basicamente I am a campaigner, ok? Campaigner, it's like ativista, ok? E a parte exata que deu pra mim foi turbulent campaigner, algo como ativista turbulento. Mas eu sei que parece estranho eu falando assim, mas se você olhar as características, vai ver que fecha direitinho. This is my personality. Dentre as características que eu vi lá, tinha assim, I am extroverted. You know that last week I went to the beach with my family? Oh my god, I love the beach! Yeah, Yes. It was cool. Like we were looking at the moon during the night. Oh, the moon is so beautiful! I love Do the you like the moon. moon? Yes, the moon is beautiful, of course! Okay, it's just the moon, but alright. No, it's the moon! It's beautiful, you know? There's only one moon. Creative. And friendly. Hi, Ana! Tinha também lá no meu resultado que I am talkative. Hi, Ana! How are you? I'm very good, thanks. Yes, tell me, how was your weekend? Well, oh yes, my everything- weekend was very good. You have no idea. Yeah, what did you Yes, do? I met like this guy, and he was kind of crazy, but you know, like he had a dog, and also also had a there's a dog. kid. Yes, there was a kid, and they have like lots of things. And patient. Come on, Camille, we are late. We are late. It's already 3 Just a a.m. minute, calm We have to go. down. I'm freaking No, calm out. down. Come on, please. Wait a Look at the minute, clock. Anna. Give me a break. Just a minute. Calm down. And you? Do you know how to talk about your personality? Você sabe falar sobre a sua personalidade? Pois é. Vamos dar uma olhada nessas características que apareceram no meu teste. Alright? E a gente dá uma olhada, eu quero que você pense se você tem ou não essas características. A primeira delas, extroverted, que é o que a gente chama em português de extrovertido, extroverted. Logo em seguida, a gente tem friendly, que é algo como amigável, uma pessoa que é amiga, ok? Friendly. Logo em seguida, a gente tem creative, ou seja, criativo, creative. Patient, paciente, eu sou bastante paciente. One more time, patient and talkative. Talkative, alguém que adora falar. Eu não gosto não, isso eu acho que é mentira. Acho que eu não concordo não. But anyways, and you? Do you have any of these characteristics? Tem alguma delas? Se você quer dizer que tem algum desses personality traits, desses traços de personalidade,
você pode usar a mesma frase de antes, aquela que eu usei, lembra? I am patient and talkative. Para isso, a gente vai usar uma estrutura que a gente viu nas aulas anteriores, né? I am. Então, I am patient. E como nem só de características positivas a gente vive, né? Eu vou te mostrar mais 5 delas que não são tão boas assim, para que depois você possa descrever um pouco mais você mesmo, ok? So, repeat, please. Intolerant. Que é algo como intolerante. Uma palavra bem parecida, né? Intolerant. Lazy. Preguiçoso. That's right, lazy. Rude. Que a gente escreve igual ao que a gente escreve no português, né? A gente pode traduzir rude como rude, ou como a gente fala mais em português aqui no Brasil, né? We say grosso. Sabe como uma pessoa é grosseira? A gente diz que essa pessoa, this person is rude. Pessimist. Pessimist. Pois é, uma pessoa pessimista. And arrogant. One more time. Arrogant. Yeah, o arrogant é arrogante, ok? Agora, eu quero que você pause o vídeo e escreva aí sobre a sua personality. E depois leia a sua frase em voz alta, ok? Lembra da estrutura I am e logo em seguida usa um desses personality traits que a gente viu até agora. Já sei. Você não tem nenhum desses traços, desses traits e quer falar a respeito disso. Ou talvez você queira mais personality traits para poder se descrever? Pois o seu desejo é uma ordem. Nós vamos fazer as duas coisas. Vamos começar primeiro pela personality. Então eu vou te mostrar alguns personality traits, ok? Lembra daquela nossa regra do vocabulário, né? Eu vou falar e você repete to practice pronunciation, ok? É bom pra gente praticar. Let's go! Considerate, calm, charismatic, intelligent, fearless, sociable. E presta atenção aqui que a gente esse C tem um pouquinho o som de X, né? Ou o nosso CH. Então, we say sociable. Ok? Very good. Understanding. Sympathetic. Muito importante sobre essa palavra, sympathetic. Embora com a grafia dela pareça que talvez a gente esteja falando que alguém é simpático, na verdade a gente usa a palavra sympathetic para falar que alguém é empático, ou seja, uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro, ok? Então, sympathetic não é simpático. Se você quiser dizer que alguém é simpático, você pode usar simplesmente a palavra nice. Nice. Easygoing. Humble. Honest. Hardworking. Kind. Loyal. Loving. Optimistic. Self-confident. Shy. Willing. Diplomatic. Mature. Motivated. And sensible. Antes que eu esqueça, todas essas características e vocabulário que a gente viu aqui hoje estão disponíveis para baixar no nosso material de download, ok? E lá você pode praticar ainda mais. Elas são muito importantes, afinal, vai ter muitos momentos que você vai precisar falar, né, a respeito de você mesmo, ok? Eu mesma tive que me apresentar naquele dia. Lembra daquela cena com a Paty na outra aula, onde a gente estava fazendo um diálogo? Pois é,
Naquele mesmo dia na escola, eu tive que me apresentar na frente dos meus colegas, falar meu nome, o que eu gostava de fazer, tudo isso, né? Meus hobbies, as minhas características, foi o que o nosso teacher pediu. Além disso, é muito comum ter que se descrever, por exemplo, numa entrevista de emprego. Muito comum, né? I am happy, easygoing, honest, nice. And you? Escreve aqui na plataforma como que você é, quais que são as suas características. Eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Então, manda ali que eu vou ler tudo. Bom, agora que a gente já viu como falar a respeito de como está se sentindo ou como estamos, a gente vai ver como é que a gente pode falar que não somos ou não estamos sentindo alguma coisa ou em algum lugar. E também como fazer questions a respeito disso. Alright? E é super simple, really. I swear, eu juro, é muito simples. Tudo que você precisa fazer, primeiro, para fazer negativas, ou seja, né, você está negando, está dizendo que não está ou não é alguma coisa, você precisa apenas incluir o not logo depois do verb to be. O am, o is, o are, lembra? Por exemplo, a gente tinha aquela frase antes, né? I am sociable. Digamos que eu não seja sociável e eu quero dizer isso. O que eu vou dizer é I am not sociable. Ou, com a contração, né? I'm not sociable. Outro exemplo. They are motivated. Eles são motivados, eles estão motivados. Eu quero dizer o contrário, que eles não estão. Simplesmente eu vou dizer they are not motivated, or, como a gente viu antes, contração, né? They aren't motivated. Agora, eu quero que você pense em duas pessoas que você conhece na sua convivência, ok? E quero que você descreva as características dessa pessoa aqui nos comentários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever aquela minha friend, aquela minha super dear friend, minha amiga querida, do início lá da nossa aula, né, a Evelyn. Então, vou falar um pouquinho sobre as características dela, alright? She is easygoing, hardworking, and optimistic. And she's not lazy, and she's very motivated. Você viu o que eu fiz aqui? Primeiro, eu misturei as duas coisas, digamos assim. Eu tinha na mesma frase, uma frase afirmativa e uma negativa, porque é isso que a gente faz quando fala, né? A gente não usa sempre o mesmo modo, né? Tem momentos que a gente vai afirmar e negar na mesma frase e logo em seguida afirmar de novo, que foi o que eu fiz aqui, não é mesmo? E agora, como fazer questions? Pois é, outro segredo revelado aqui, guys, it's a piece of cake. É muito fácil, ok? Você apenas inverte a ordem do verbo e do pronome. Lembra do pronome he, she, it, que a gente viu antes? Pois é. É bem fácil. Vou te dar um exemplo, ok? Digamos que eu quero dizer assim, ó. You are optimistic. Você é, né? Tô afirmando. Você é otimista. Se eu quiser perguntar para alguém se a pessoa é uma pessoa otimista, eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Eu inverto e fica Are you optimistic? O mesmo acontece com essa outra frase aqui. Eu tô falando de outra pessoa, né? She is sociable. She is sociable. Ela é sociável. Para mim fazer a question, eu inverto de novo e fica Is she sociable? That's right. Uma coisa muito importante quando a gente fala sobre questions é saber como responder essas questions. Porque existe uma coisa em English chamada de short answers. Ou seja, é uma forma curta de responder uma dessas perguntas. Então, se eu digo, estou fazendo essa pergunta para você, tá? Are you optimistic? Você pode me responder de duas formas. Yes, I am. Or no, I'm not. Vamos tentar mais uma vez? Lembra da outra pergunta? Eu estava falando de outra pessoa. Estava falando de she, né? De uma menina, uma garota. Ok? Eu disse, is she sociable?
pensa que a gente tá, sei lá, fofocando da nossa colega de sala de aula. E aí eu te faço essa pergunta e você pode me dizer yes, she is, or no, she isn't. It's simple, right? A gente só precisa substituir o pronome, né? Ok? Tudo depende do que você está usando na pergunta, right? E do contexto da conversa. Ok? Agora, vamos pensar que você está na entrevista de empregos do seu dream job, do seu emprego dos sonhos. Wow! Incredible, right? Pois é, você sabe que nessas entrevistas é muito comum eles fazerem comentários a respeito da sua personalidade, né? Porque eles querem saber, avaliar o seu perfil comportamental. Então, vamos fazer um exercício aqui, vamos praticar, ok? Finge que você está aqui nessa sua job interview, alright? Do seu dream job. Eu vou te fazer questions sobre a sua personality and you can answer. Remember, yes I am, no I am not. Ok? Lembra? Yes I am, no I'm not. Let's start. Are you motivated? Are you understanding? Are you hardworking? Are you lazy? Tá, eu acho que essa é meio difícil eles perguntar, né? Acho bem difícil, mas finge que tá na minha entrevista. É a minha entrevista, tô te contratando e tô te perguntando. Are you lazy? And finally, are you easygoing? So, chegamos ao final da nossa aula. That's great, right? Então, vamos retomar e relembrar tudo o que você aprendeu hoje e que você já sabe fazer. Então, você já sabe falar sobre a sua personality, ok? A gente viu todos aqueles personality traits. A gente viu também como fazer negatives, frases negativas no verb to be. Ou seja, quando você tem que falar que não é ou que não está alguma coisa ou em algum lugar. E, por fim, você aprendeu como fazer questions com o verb to be, que é para perguntar para a pessoa se ela tem um traço de personalidade, certo? E eu quero saber uma coisa agora. Qual foi o resultado do seu teste? Você descobriu alguma coisa que você não sabia sobre si mesmo? Posta aqui nos comentários que eu vou ler e eu quero saber. Estou bem curiosa para descobrir qual que é a sua personality. So, that's it for today, guys. See you next class. Bye!